espectador, eu já vim como aluno de oficina, aí eu ministrei oficina, eu trouxe a editora para montar a banca, eu montei casa. E quando a gente tinha até 2008, a Flip era assim, a Flip oficial, e a gente tinha o Off Flip pelo Ovídio, que até hoje faz o prêmio Off Flip. E as casas começaram a tomar uma proporção como essa aqui, de trazer uma programação paralela muito interessante. A internet já existia, mas ela ainda não era tão forte. Então, às vezes, você estava andando pelas ruas de Paraty e você se deparava numa janela com um bagulho muito louco acontecendo, assim, do nada, que você nem sabia. O capitalismo faz coisas que se apropria, né. Então o que a gente tem hoje de casas parceiras, na verdade, antes era o Off Flip, uma programação paralela que era feita, que você não tinha que pagar nada. Aí vocês veem aquela faixinha na frente da casa, casa parceira, hã, e a gente tem que pagar para estar aqui. A gente tem que pagar para estar numa casa parceira, não só no sentido de pôr a faixinha, mas, por exemplo, eu fiz uma casa em 2018 que eu não fui uma casa parceira, e o que a organização da Flip dizia era o seguinte: "Olha, se você não for uma casa parceira, você pode ter problemas com a fiscalização". O que torna a ideia meio miliciana, assim, né, da organização, sabe, você pode ter problema. Então, assim, a gente fez a cadeia literária com o apoio do IFAM. E, na época, o cara que nos acolheu era o diretor do IFAM, então ele nos facilitou alguns documentos. Não facilitou, burlando, mas facilitou do acesso, que eu não sabia por onde procurar. E aí, assim, hoje em dia, se você não aderir a uma casa parceira, falar: "A prefeitura pode te multar". Mas aí para você ser uma casa parceira e ter a faixinha e tudo mais, você tem que pagar a taxa do lixo, a taxa de não sei o quê, a licença e todo um trâmite que eles pulam para que a gente possa funcionar aqui e vender livro. Então, eu acho que é importante falar disso, e assim, não é barato, é muito caro, e então eles se apropriaram do que era o Off Flip, e hoje eles colocam como se tudo isso aqui que a gente está fazendo fosse no pacote deles, e não é, porque essa casa que organiza somos nós, e só nós, e a Flip não dá apoio nenhum, senão as licenças para que a gente funcione. E aí você tem uma taxa de R$ 1.000, além da conta toda, que é grande, que eles dizem que é para recolher as caixas de papelão. Aí eu falo: "Porra, cobre isso da travessa, que deixa 1.000 caixas", porque um editor pequeno sabe que, assim, você não deixa caixa nenhuma lá fora, a caixa é valiosíssima, você leva vazia, porque você vai precisar dela para carregar livro. Enfim, posto isso, muita alegria para começar a última mesa do dia, e a gente abriu com poesia e fecharemos a última mesa do dia com poesia. E ver tanta gente aqui para uma mesa de poesia nos deixa muito felizes. Então, para poupar minha querida Jerusa de ler mini biografias, farei isso meio bêbado, talvez não consiga ler direito. Mas a mesa poesia como feitiço. Olha o óculos todo torto. E fetiche com Cibele Lopresti, Marcelo Correc, Beth Bright Alvim e Jerusa Zelnis. Jerusa, doutora em teoria literária e literatura comparada pela USP, mestre em crítica literária pela PUC, com pós-doutorado em filosofia da educação pela Unifesp e especialização em esquizoanálise. Olha que maluco, Beth. É professora universitária e de cursos autorais sobre escrita criativa.
É escritora, poeta e tradutora de livros infanto-juvenis. Criadora da escrita curativa. Hoje eu fui falar escrita criativa, você escutou? E eu falei curativa, porque eu fiquei com isso na cabeça, que eu acho isso maravilhoso. Escrita curativa, curso, método e pensamento, que desenvolve as potencialidades criativas, críticas e clínicas no acontecimento da escrita. Escreveu A Escrita Curativa ou De Como Voar com Asas Quebradas, ambos publicados pela editora Fábrica de Cânones, entre muitos outros. Betty Bright Alvim, eu adoro falar esse nome, ele é muito sonoro, né? É mestre pela Prolan USP, escritora, poeta e atriz, premiada por sua poesia e por sua ação cultural. Participou de eventos literários no Brasil, México, Cuba, Colômbia. Voltou da Colômbia essa semana, inclusive, né? Itália, Espanha e Portugal. Recebeu o prêmio da ABL pela antologia de dramaturgia Vladimir Mayakovsky. É autora de Mitos e Ritos, Visões do Medo, prêmio PAC São Paulo. A Febre da Mariposa, A Febre e a Mariposa. Lembra que a gente brigou para corrigir isso? No livro a gente corrigiu. A Noite e o Meio, Poemas Selvagens, Convulsões para os 100 anos do surrealismo, entre outros. Cibele Lopresti é professora e autora de livros didáticos. Nasceu em São Paulo, capital, em 1964. Filha de um mecânico de automóveis e de uma telefonista. Isso é interessante. Pô, eu sou do Tucuruvi, estamos ali do lado. Caraca, que legal. Eu nasci no Jaçanã, inclusive. Nasci ali na Rua de Lazer, sabe a Rua de Lazer? Pois é, rapaz. É mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo e doutora em literatura portuguesa pela USP. Atuou ao longo de 30 anos como professora de língua portuguesa e literatura no ensino fundamental e ensino médio na rede particular de São Paulo. É coautora do livro O Canto das Musas, Poemas para Conhecer, Ler, Recitar e Cantar. Em 2022, publicou o seu primeiro livro para crianças, Para Onde Me Levam os Meus Pés. Hoje trabalha na formação continuada de professores em escolas da rede pública e particular. E Marcelo Correc, não menos importante, sempre gostou de. Ó, essa mini bio. Vocês mandam a mini bio grande demais, dá muito trabalho para o apresentador. Marcelo Correc sempre gostou de brincar com as palavras e talvez seu nome não seja tão por acaso assim. Martelos e marmelos que o digam. Nutre um prazer diário por pensar trocadilhos em quase tudo que lê, escuta ou lembra. Até que um dia percebeu que esses devaneios rotineiros poderiam ganhar vida no papel e saiu escrevendo pequenos textos, palavras que colocou para fora e tiveram seu papel de cura. Percepções que o inspiram e acendem algo por dentro, e assim, meio de repente, se viu com um material nas mãos que poderia virar um livro de poemas. Com seu livro de estreia, Marcelo agora pensa em poesia quando poderia estar pensando em trocadilhos. Boa mesa para vocês, boa mesa para vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, todos vocês. Sigamos, Jerusa, está na tua mão. Olá, boa noite. Começamos então essa mesa maravilhosa, depois desse chamanzão aqui, né? Apresentando. Precisaria mais alguma coisa? Bom, eu estou super feliz, agradeço muito a presença desses feiticeiros da palavra que estão aqui comigo, de todos vocês que estão aqui. Realmente eu não estava esperando tanta gente, vocês estavam?
Uau, que mágico! Bom, nossa mesa, então, ela chama poesia, feitiço e fetiche, né? Então, que tema é esse, né? O que a gente está propondo aqui? Eu proponho que a gente retome um sentido inaugural da poesia, né? Um sentido de como uma arte encantatória. Às vezes a gente fala muito de poesia, vocês viram essas biografias, né, que foram lidas, enormes, né, que é puro fetiche da biografia, né? Ai, a biografia, uma mini bio que diz tanto, né? Tantos títulos e tantas coisas, e tantos conhecimentos, e tanta teoria. E, na verdade, a gente pensar um pouco nesse sentido da arte como esse lugar de encantamento, né? Voltar um pouco, né, ao que ela é, que na verdade é o de juntar, amarrar as coisas, né? Amarrar as palavras. E eu sou filha de benzedeira, então a minha primeira experiência com a literatura, que não era literatura, porque para mim literatura, misticismo, cotidiano, está tudo no mesmo barco, né? Então minha mãe ela benze com ervas, várias ervas, e a arruda principalmente, tem tatuagem até, e ela benze falando umas palavras, né? Porque o benzimento ele vem com palavras que invocam os saberes, né? As pessoas estão falando assim, o pessoal tudo do babado, né? Só que essas palavras elas são mágicas, elas são secretas. Então minha mãe fala algumas coisas. Então desde criança eu ficava tentando ouvir o que minha mãe estava falando ali, né? O que será que ela estava falando? Então eu pegava uma palavra, outra, e aquilo era muito estimulante. Olha, essa palavra combina com isso, mas o que será que tem no meio dessas palavras? Então sempre esse jogo feiticeiro entre palavra e silêncio, né? Então tentar descobrir isso. E isso aqui, eu estou falando aqui também com um autor que eu gosto muito, que chama Bruno Latour, né? Ele que pensa a ideia do feitiço junto com o fetiche, né? Porque o feitiço é aquilo que nos movimenta, nos mobiliza, nos faz fazer alguma coisa, né? A gente transita com o feitiço, a gente se transforma com o feitiço, se move, se comove. Mas para chegar ali no fetiche, né, que também vem da mesma raiz, significaria a mesma coisa, é um triz para que tudo isso se solidifique e também nos paralise, né? Ou nos deixe assim, em vez de encantados, obcecados. E, de algum modo, o Flip flerta com essas duas coisas, né? Tem esse feitiço que nos movimenta, mas também tem um lado de, deixa eu tirar uma foto, deixa eu falar que fui, deixa eu comprar. Esses dias eu estava vendo que essas pessoas famosas, era um casal, eu não sei quem, estava casando e comprou R$10.000 em livros para enfeitar a casa. Eles tiveram coragem de dizer isso, que eles estavam comprando R$10.000 em livros para enfeitar a casa, e livros de culinária para colocar na cozinha, e não sei o que para colocar no banheiro. Então, esse lugar, né, que a arte também, porque mexe com a estética, né? Então, eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar. Eu quero entender um pouco como é que vocês fazem a feitiçaria de vocês, né? O que vocês pensam, né, com relação à arte de vocês, atravessada por essa ideia de feitiço, né? Por essa ideia, essa amarração. Eu conheço os poemas de vocês. A Beth, eu conheço os poemas dela, como ela trabalha com a sonoridade, né? Como ela mistura palavras. Conheço os poemas da Cibele, como ela mergulha fundo nas questões do corpo, nas questões da identidade, da intimidade. E conheço o Marcelo, que é um artista visual. Falou tudo e não falou isso na biografia, né? Na verdade, eu mandei uma outra para trocar, só que não trocaram. Um artista visual e que mexe com a visualidade, ele vai mostrar o livro também. Mas antes, né, eu queria ler um poema de cada um de vocês, porque se a gente está falando tanto de poesia, a gente precisa também entender como eles escrevem, né? Então eu quero começar invocando a feiticeira Amora, que é a Beth Bright Alvin, que é
a nossa veterana na poesia, que já publicou muito, já trabalhou, é uma super artista. Então, vou começar com o poema dela e depois eu vou ler o poema dos outros dois, que estão lançando agora, né? Entrando agora nesse universo, que é o universo da poesia. Então, da Beth, eu escolhi do livro Muros, Bunkers e Bordéis, o poema Pedra Bruta. Que nossa saliva mapeie os extremos e dissolva a pedra bruta que o delírio deixou de escancarar o beco jamais vasculhado, o estreito e o degredo. Poema que começa com saliva e minha boca já está seca. Ah, eu tô na cervejinha, mas depois eu vou. Você não vou ficar louca, mas já tô, né? Sempre me chamam para fazer a mediação, gente. A mediação é muito difícil, porque a gente fica toda tremendo, né, diante dessas pessoas. Agora eu vou ler um da Cibele. E o da Cibele que eu escolhi é o Identidade. Onde é que está? Onde é que está esse? Ah, achei. Tá aqui. Identidade. Sob o signo do silêncio, capturei o não dito, o não escrito, o não encenado. Sob o signo do silêncio, cultivei marcas inventadas a queima-roupa. Arranquei fiapos deixados nos dentes. Tesourei as roupas deixadas no caminho. Sob o signo do silêncio, costurei o largado no meio-fio. Remendei fios distorcidos. Colei pedaços de memória. Dito isso, o agora. Do Marcelo. 27, né, Marcelo? 27. Decorei a página. Aqui. Envelhança. Qualquer semelhança com a coincidência é mera realidade. É a real idade. É sentir o tempo passar. Qualquer coincidência com a realidade é mera semelhança. Uma vaga lembrança do que foi e não volta mais. Qualquer realidade com a semelhança é mera coincidência, é uma inconfidência querer andar para trás. São poesias muito distintas, mas todas elas em feixes de palavras, né? Palavras arranjadas. A Beth traz uma poesia aqui que quebra, muita quebra. A Cibele, uma poesia com muita repetição, palavras que repetem. E o Marcelo, uma poesia que brinca com as palavras, remexe as palavras, como se estivesse mexendo num caldeirão mesmo, né? Então, foram essas as minhas primeiras impressões e eu queria que vocês comentassem um pouquinho. Vamos começar com a Beth? Para eles irem se soltando, porque eles estão meio tensos. Quem eles? Porque eles estão começando agora. Tem que estar acordado. Isso é uma premissa. Bom, poesia faz dormir também. Então, se entrar numas, ficar encantado, aí vale. É muito bom estar aqui, né? Eu tenho que dizer isso, mas eu frequento Paraty desde 1975, antes da Rio Santos. E eu vi Gabriela Cravo e Canela sendo filmada com Marcelo Mastroianni, Sônia Braga curtindo Luz Difusa à noite. Eu fui amiga do Zé Kleber, que hoje é mesa. Tocávamos violão com alguns incentivos a mais da praça, aqui da Matriz, na época e tal. E coisas assim. Então, eu tenho uma paixão, um amor e um profundo respeito por Paraty, fico preocupada. Bom, eu não vou nem falar, de ver as invasões e o que o turismo faz, mas aqui a gente está falando de poesia, né? Foi como o Nocelli falou. A Off Flip eu já fui colaboradora, já fui júri, o Ovidio trabalhou comigo em Diadema, da Off Flip, tem muita história. Tem um verso meu que fala assim, de uma vida que demora. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse chegar aos 70 anos, jamais, nem 50, nem imaginava. Sei lá, eu não pensava nisso. Isso tem algumas consequências e também tem algumas
Tem alguns encantamentos, mas o que eu queria dizer, eu não vou falar porque eu falo muito. Tenho poemas e poemas que falam de Paraty. Não a tônica central, de certa forma, mas tenho poemas que falam de Paraty. Vivi muitas coisas aqui. Estou vivendo. E estou muito incentivada, honrada, animada e muito acarinhada e muito amor, porque tem amigos aqui de muito tempo atrás, de São José dos Campos, e tal, de Caraguatatuba, pois é, de Piedade, de Piedade, de Paraty mesmo. Está aí o Henrique? Paratiense, nato em Paraty. São Paulo, né? Representantes do povo do Neos Marginais que eu cultivo, eu convivo, com que eu convivo. O Caco Pontes, que eu conheci lá naquele período, em 2004, aqui na rua, amigão. Então, tem essas pessoas que são fundantes da minha vida e da minha poesia. Mas, para chegar, vou lá no ponto, senão eu falo muito mesmo, mas é que tem história. E eu ouvi uma vez uma dinamarquesa, uma artista, dizendo: só se salvarão os contadores de histórias. Então, tem que contar história. Os indígenas estão falando isso direto e coisa e tal. E, enfim, falamos de poesia, falamos de memória também, né? Porque são irmãs, são completamente siamesas. Mas eu queria iniciar dizendo um tipo haikai, eu não gosto de classificar poesia. Um haikai, eu pus na ordem, pelo amor de Deus, eu me atrapalho toda. Eu já peguei o teu, ai meu Deus do céu. Eu não suporto mexer. Tem um poema que fala: muitos papéis fazem tremer meus dedos. É esse aqui. Do Língua Febril. Por que eu vou ler esse poema? Porque nós estamos leminskiando. Nós estamos leminskiando, né? E eu tenho poemas super verborrágicos, longos, não sei o quê, umas desgraceiras do inferno. Mas eu tenho isso aqui também, ó. Palavra é emblema. Estuque no coração. O poema queima. Ela falou uma coisa de obsessão, e eu acho que eu fui tomada por uma obsessão poética há algum tempo, com certa consciência, mas me deixei tomar, porque em um determinado momento, quando eu era professora de poesia de Diadema, de Santo André, de não sei onde, em determinado momento eu percebi que quando estávamos ou nos deixávamos, ou os meus alunos eram tomados pela poesia, tudo mudava. Tudo mudava. É difícil explicar, não é? Você quer teórica, aprofunda os estudos e coisa e tal. No meu mestrado eu só coloquei assim: desvelando uma atitude poética para o mundo contemporâneo, porque eu acho que a gente tem que ter uma atitude poética urgentemente sermos tomados pela poesia. Não tem saída. Vida indígena, que seria o caminho, não dá mais, não deu e não vai dar. Então, assim, é isso, o poema queima. Aí uma outra que eu queria falar para vocês, acordarem, e já tocar um pouco na questão do fetiche, que a gente pode entender como várias, né, camadas e tal. Tem o Glauco Matoso, já tinha o Boccaccio, enfim. Este, que é também do Língua Febril, que é o livro dos 70 anos. E é verdade isso. Quando a vida flana, minha língua febril repousa no silêncio e apazigua as aves de rapina da minha vagina. Tem que ser, né? Tem que enfrentar. Falei de vagina logo para homenagear todas nós, e é um poema que é verdade, né? Eu digo brincando, menopausa me salvou, mas assim, apazigua as aves de rapina da minha vagina, que pode ser um elemento simbólico, mas não vou analisar. Eu não quero analisar poesia, eu só quero viver poesia. Essa é uma tônica. E essa tônica veio muito em função, e agradeço demais até hoje, agradecerei sempre, sim, ao Roberto Piva. Eu tive o prazer, né, de conhecer e atuar junto com ele, aí, enfim, trabalharmos juntos e enlouquecermos juntos.
e o Cláudio Willer, Viva Willer, que amigo de muito tempo, de muitas décadas, prefaciador. Eu tenho um livro que tem esse aqui é o último prefácio que o Willer fez para mim, esse livro de 2019. Muito amigos mesmo, foi da minha banca, amigo, cúmplice. E vendo o Willer fazer as coisas, além de eu ser professora, né, e ensinar, mexer com poesia com o povo, sobretudo com o povo de Diadema, que hoje medita, não está aqui, mas medita também. Hoje tem uma editora, eu acho maravilhoso. Eu percebi que eu tinha que experimentar esse automatismo da poesia. Ou, melhor, ser tomada pela poesia, assim como meus alunos foram. Como faz com o Ícaro, que também é um praticante disso. Né? Então, ainda mais quando me aposentei, eu falei, o quê? Deixa rolar. Sabe? Venha, como eu falei lá em Bogotá, venga el duende de Lorca. Sejamos tomados pelo delírio e pelo duende de Lorca, e por todas essas imagens e essas entidades. O Piva tem um poema que ele transa com Exu, com não sei o quê, né? Nos ciclones e tal. Deixarmos-nos tomar. Nós somos aprisionados, nós somos enquadrados, nós colocamos limites além do que são impostos por tudo. Tem que pôr essa roupa, tem que não sei o quê, tem que, né? Enfim, poesia. Eu não falo muito, mas o Willer foi um grande mestre para mim, para eu acreditar. Eu já perdi todo o negócio aqui. Para eu acreditar e me deixar tomar pelo que me interessa hoje. Mas eu dizendo ao remetimento que ela fez sobre estar obcecada, tá ruim de ouvir? Tá bom? Tá ouvindo? Tá. Você está coçando o ouvido? Eu achei que ele estava falando que não estava ouvindo, está coçando o ouvido. Meu amigo, meu amigo, grande amigo. Então, a obsessão, eu por acaso, agora há pouco, eu revisei 2 livros na sequência, o Muro, Bancos e Bordéis, que vocês vão amar. É um confronto, é um desafio, tá? E aqui eu coloquei coisas que eu não poria em nenhum lugar. Eu caguei e andei, literalmente. Que se dane. Sabe? O Muros, Bunkers e Bordéis e o outro chamado Convulsões, que eu fiz a convite de um grupo chamado Decolage, de São Paulo, que eram seguidores do Willer, são surrealistas, uma juventude incrível, que me alimenta, que me provoca, que me revoluciona. Eu comecei a adotar esse verbo, estou revolucionada. Sabe? Que o povo conhece aqui e tal, que me provocou e me erigiu a poeta surrealista de uma hora para outra. Eu falei, tá bom, então. Só que isso, né? Dá um tranco. Aí eu participei de uma publicação na Biblioteca Mário de Andrade, e aí me convidaram para fazer esse livro, Convulsões, eu botei o nome de Convulsões, é uma plaquete, que tem uma história maluca que eu não vou contar aqui. Ela está bilíngue, eu apresentei na Uniandes no encontro, tem um nome enorme, Encontro Internacional de Estudos Surrealistas, lá em Bogotá. E quando eu fiz essa revisão dos 2 livros, eu fiquei meio chapada. É isso que eu queria dizer, sabe? Como é que a palavra me toma? E o que acontece quando eu deixo a palavra acontecer? Acontece automaticamente mesmo. Nem sempre, claro. Né? Eu tenho poesia política, tem coisa que... Tem um livro, tem um poema de 32 páginas, que eu pirei, outra história, da gangue willeriana, que a gente faz parte. A gente tinha a gangue willeriana, né? Que era uma gangue, eu era a única mulher que cuidava do Willer. Né? Com o Piva, a gente não conseguiu cuidar do Piva adequadamente nos últimos anos da vida dele, mas a gangue willeriana funcionou, né, Ícaro? Que também tem o grupo Decolage, que é a juventude surrealista. Quando eu me percebi, né, e mais contundentemente agora, quando eu revisei um atrás do outro, cara, eu falei, tô pirando, eu não tô legal, tô pirando, não tô bom. Eu percebi que dá realmente uma obsessão, uma coisa assim que é outro estado, é outro estágio, você fica em outro estado. Eu sou a favor do estado poético. Eu, Chico César, bom dia. Agora depois dizer que é melhor, tá? Então, eu queria situar um pouco. Quer passar para outra pessoa? Passa a bola. Vamos passar? Né? Sim. Gente, Vamos peguei passar. essa bola maravilhosa aqui, né? Agora.
Peguei a bola dela. Bom, vamos lá. Desse feitiço todo aí, o que aconteceu comigo foi algo muito surpreendente na minha vida, da poesia, escrita de poesia. Por quê? Eu era professora. Eu me lembro que nos anos 80, eu fiz uma oficina de poesia com o Leminski, lá na Rua Três Rios, onde tinha uma oficina. E ele começou a oficina dizendo assim: o que é a poesia para você ou como é que você se relaciona com a poesia? E alguns diziam: a poesia para mim é a libertação, né? E eu era professora de gramática numa escola de ensino fundamental. Aí eu disse: pois é, eu sou a censura. Porque eu tinha aquele papel de corrigir, né, o uso da língua. E a partir dali eu fui me adaptando a esse papel da professora, né, do discurso. O discurso, para mim, tinha que ser um discurso organizado, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui me distanciando desse papel, desse lugar da professora, e fui entrando em outros espaços que me permitiam trabalhar a linguagem de outras maneiras. E aí aconteceram muitas coisas e acabei na escrita de crônicas e de pequenas narrativas. Mas aí, falando a realidade, eu entrei na menopausa. A menopausa, como qualquer menopausa, é sempre uma menopausa diferente, nenhuma é igual à outra. Mas eu fui começando a perceber que eu estava decantando, que eu estava secando algumas correntes dentro de mim que não faziam mais o menor sentido. E aí começaram aqueles calores. E eu pensava: queima, o que não está precisando mais pode queimar. E aí eu fui percebendo que tinha uma coisa em mim que tinha a ver com o uso da linguagem, que eu não precisava mais de tanta palavra. Eu não precisava mais de tanto discurso. Eu só queria o simples. Eu só queria o necessário. Eu só queria o intenso. Eu só queria o que era eu. E o que era eu? Aí eu tinha que escrever. Mas eu tive um encontro com uma amiga chamada Janice de Piero, lá da Casa Amarela da Vila Romana, em São Paulo, e a gente começou a falar sobre isso, e ela é artista plástica. E ela também estava vivendo o mesmo processo que eu, e a gente falou: olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar imagens, você vai trabalhar os textos, e depois a gente se encontra e vê o que dá. E as imagens, o princípio das imagens era o uso de absorvente. Então, vamos trabalhar com absorvente higiênico. E ela fazia as imagens, mas eram imagens de absorventes que tinham que ter outra utilidade, porque eles não tinham mais função nenhuma. E a palavra, para mim, tinha que ter outra utilidade, que não era só comunicar algo sobre a menopausa ou sobre o meu corpo. E aí esses poemas foram aparecendo. E a ideia da repetição é porque eu comecei a perceber que eu não precisava mais de um discurso constituído, porque eu era um corpo que tem uma abertura, né? Que eu continuo tendo uma vagina, eu continuo tendo poros, eu continuo tendo peitos, só que tem agora outras. O que fica disso? Tesão. E aí, a poesia, ela assumiu esse lugar de tradução do que é essa nova pessoa que se repete como mulher, mas se repete de um jeito diferente. E a poesia se realizou na tentativa de criar as imagens. Teve um momento que Janice e eu, cada um tomou um caminho de produção diferente, mas para mim ficou a poesia. E eu falei: se eu não tenho mais a imagem da Janice, eu tenho a imagem da poesia, que é a imagem do meu corpo. E a poesia tomou uma dimensão que eu não via mais sentido em criar discursos narrativos. Ficou só a poesia, porque ficou só um corpo, que agora eu identifico, que é um novo corpo, que se repete, mas se repete numa outra configuração. E que é, sim, um espaço de aventura, de criatividade, de tesão e de vida. É isso. Bom, vamos lá. Eu posso começar com um trocadilho, né? Como diz a minha autobiografia. A gente está aqui falando sobre feitiços. E aí, eu caí meio de paraquedas aqui. Eu estou me sentindo uma criança no primeiro dia de aula, que é a minha primeira flip, meu primeiro livro sendo lançado. Então, eu estava numa bela crise dos 40, há uns 2 anos atrás, e comecei a fazer um processo de escrever páginas por dia, para destravar a criatividade, para ver se saía alguma coisa aqui de dentro. E começou a sair textos. De textos eu fui ficando mais sucinto, usando menos palavras, mais minimalista, e começou a sair poemas. E eu fui fazendo, nunca parei de fazer.
e de repente me deu uma vontade. Aí eu conheci a Jerusa, fiz o curso dela, ajudou a tirar essa vontade de continuar escrevendo, e eu resolvi organizar o material todo, só que estava uma coisa meio complicada de entender, porque tinha dois processos criativos que estavam vindo. Coisas que eu estava lidando com angústias, com crises e tal, que estavam saindo de coisas que saíram dentro de mim. E viraram papel, viraram palavras do papel. E outras coisas que são, como eu venho do audiovisual, eu sou muito visual. E eu olhei muito, olho muito, observo muito, e eu estava sempre andando pela cidade, para lá e para cá, e olhava uma imagem e aquilo me marcava de alguma forma e eu conseguia fazer uma foto daquilo e escrever. Até o Roland Barthes fala sobre esse punctum da foto, que é o que marca o espectador na hora que ele está vendo a foto. Eu consegui transportar esses punctos para dentro do papel também, das poesias. E aí eu tive essa ideia de fazer uma coisa meio desmembrada, que na verdade é totalmente conectada uma coisa na outra, que é o de dentro para fora e o de fora para dentro, que são poemas que têm essas duas vertentes que elas se encontram no meio daqui do livro e é isso. É um convite a... Acho que o meu feitiço é esse, um convite a testar as possibilidades na hora de ler uma poesia. Oi? Ah! Ah, é muito gostoso ouvi-los, né? É maravilhoso ouvir. E o que eu gostei muito também, Cito, o que você estava falando, é de que você foi diminuindo, né? Você foi diminuindo as palavras, não tendo necessidade. E aí é muito gostoso ouvir o autor falando dos seus processos, porque a gente vai entendendo também mais do que a gente vê só, né? Então a gente vai entrando e mergulhando um pouco nessa experiência. E aí o seu livro ele tem um formato diferenciado, né? Ele é pequenininho, né? Então me parece mesmo essa coisa da redução do excesso, né? Como a própria Beth falou também, né? Que ela escreve poemas muito longos e depois agora ela reduziu nesse livro dos 70 e agora o Marcelo está falando dessa prática diferenciada de mexer com o livro, virar ele de ponta cabeça, tem uma parte que está escrita assim, outra parte que está escrito assado. Então, essa matéria, né, que a gente faz, né, esse objeto livro, que é um objeto de fetiche, porque a gente quer comprar, a gente quer ter, a gente quer levar para casa. Às vezes a gente compra e leva anos para ler, né? Ele fica ali, mas ele fica ali esperando. E como ele, quando a gente abre, ele nos faz fazer. Feitiço é isso, é algo que faz fazer, faz movimentar, né? Então eu queria saber como é que você faz, né? Fazer. Vou começar com o Marcelo agora, que falou bem pouquinho. Mas eu falo pouquinho mesmo. Como é que você faz? Eu escrevo coisas curtas e falo pouco também. Não é bem assim, ele já foi meu aluno, ele fala bastante. Vou falar dos bastidores. Mas como é que você... Que rituais você faz para escrever? Você tem rituais, né? A poesia, ela, para você, né? Ela tem um espaço separado, né? Você precisa de tempo, silêncio, ou ela está mais imersa no cotidiano? Como é que te chega? Porque eu estou pensando o poeta como esse ser inspirado, né? Esse ser que inspira um mundo, né, inteiro. Ai, tudo. Ai, cai tudo. Ai, obrigada. Que inspira o mundo todo e depois tem que tirar, né? Tem que deixar aí, tem que deixar fluir, não pode prender. Então, como é que acontece isso para você? Para vocês, né, Então, todos? para mim foi isso, foi um negócio que eu venho além de vir do audiovisual, eu venho do jornalismo antes. E só que estava dormindo em mim, essa escrita ficou durante 20 anos parada em mim. E veio como um terremoto, uma avalanche, um tsunami. E desde então que começou a vir, não tem muito ritual. Eu tô onde eu tô, me vem ideia, eu escrevo muito no celular. E então é isso, às vezes eu tô no ônibus, eu vejo alguma coisa, uma imagem que me marcou, eu sento e já escrevo. E aí depois eu vou refinando ou não. Às vezes já saiu aquilo lá e falei, nossa,
saiu isso aqui, ficou bom e já foi. E então, eu não tenho muito esse processo de ritual de nada, tá vindo como uma força que tá vindo. E é isso. Não. Eu não sei falar muito sobre isso. A coisa veio, né? E atualmente tem acontecido por demanda e não estou achando muito interessante. Assim, eu fico, né? Não dá para fazer poesia por demanda, mas tem acontecido. Mas, Tem uns transes, né? A gente entra num transe poético. E tem muitas poesias minhas, como você foi ler Pedra Bruta, realmente eu não sabia qual era, realmente, de verdade. E eu tenho que olhar de novo para ela aos poucos, demora uns anos para eu realmente que ela internaliza em mim e eu descubro o que eu sinto, o que é. Né? Esse aqui, deixa eu ler um rapidinho aqui, que eu escrevi, eu estava não vou contar o que eu estava no hospital, é um livro de 2019. Tinha umas crises violentas lá por favor, que é umas crises digestivas. Eu escrevi esse poema aqui. E veio assim, ele veio do jeito que ele é, quer ver? Que é um poema que eu acho interessante, e quando eu leio ou falo esse poema, eu lembro o que eu sentia naquele momento. Eu não lembro nem quem é a figura, provavelmente amorosa, ou se existia, eu não sei se existia. Então, eu acredito muito nessa coisa do encantatório, na poesia. Né? Eu acredito muito. E eu tenho deixado isso acontecer. Há alguns anos, algumas décadas já, eu deixo que ela me tome mesmo. A não ser as mais políticas, ou, enfim, tem algumas, né, que falam de injustiça social, tem Palestina, tem tudo isso. No entanto, essas que nascem desse jeito, olha como é que elas vêm. Eu vou falar como foi, como é que ela é, né? Chama tango. Também não sei por quê. Mas assim, eu nunca sei por quê. E isso me interessa. Sabe? Você pega. Estar mesmo sendo pega, tomada pela poesia. É isso que me interessa. Tango. Deslizas um tango lânguido em cada nervo exposto, rosas explodidas, revelando mal-quereres tanto que me cobri de febres para te enroscar nas minhas axilas. E se fervesses tanto, borbulhasses muito, o mercúrio de um termômetro, enquanto ouço canções de filmes, deliro as pedras de Paraty, danço no mercado moldura do Pico do Jaraguá, me lambuzo de sauna no hotel do Baixo Augusta, solto os gritinhos junto com meu irmão, batendo palmas no túnel da 9 de julho, abro o 20º champanhe de Picasso e ouço o último uivo do meu cão se despedindo de mim, enquanto me picam a veia mais uma vez. Eu alucino este domingo pós-paixão. E a essa altura, dou graças ao meu desvario, e não a esses cancros rosáceos tão lindos como as chagas de Cristo. Você me banha de água benta e pronto, meu amor. Obrigado. Realmente, eu não quero fetichizar o que eu vou falar, mas é um transe, né? E esse transe tem mexido, tem mudado minha vida, na verdade. Né? Estava discutindo muito com o Moraes outro dia. Moraes, levanta a mãe. Por WhatsApp, essa coisa da... Depois a gente fala, isso é um assunto complexo. Mas dessa não poesia que domina o cenário hoje. Então, enfim, eu adoto isso para uma poesia que seja honesta comigo mesma e que cale dentro de mim, e tem uma imagem agora que eu estou também possuída por ela, Vulcão que Sonha. Tem alguns poemas que eu falo de um vulcão que sonha. Quando eu olho, eu leio, eu estranho, é um estranhamento mesmo, é como se não fosse eu mesmo. Eu não me reconheço naquilo. Essa eu já estou acostumada. Mas o Vulcão que Sonha, agora, o Vulcão que Sonha. Aí eu fui ver o Aimé Césaire lá em Bogotá, fui ler um pouco do Aimé Césaire. Tem uma poesia inteira do Aimé Césaire que fala de vulcão. Linda, linda, linda. Eu vou embarcar um pouco nesse vulcão, é isso. Nossa, muita dificuldade com esse negócio.
É muito difícil esse microfone, né? Mas antes de você falar, assim, é muito interessante, né? Porque quando a gente escreve poesia, né, nesse estado de transe poético, as palavras que pedem palavras, né? Aquilo é como se algo pegasse na sua mão, nesse jorro, né? Que você disse a Beth está falando, que o Marcelo está falando, que vem aquele terremoto, ele escreve. E não adianta, você vai querer mexer em alguma coisa, claro, tem um trabalho literário que a gente faz depois, mas às vezes a gente faz o trabalho literário para depois desfazer tudo. A gente mexe, tenta arrumar, falando, deixa eu fazer ficar melhor, porque não é possível que ela tenha nascido assim, já pronta, né? Mas ela nasce porque você mexe, depois você volta na primeira versão. É só deixar as palavras te levarem, né? Pode falar, sim. Enfeitiçam a gente, na verdade. As palavras que enfeitiçam a gente. Exatamente, né? É isso mesmo, as palavras nos enfeitiçam, né? Então, quer dizer que a gente é produtor de feitiço, é produtor, mas esses feitiços, eles produzem também o nosso corpo feiticeiro, né? Quando a gente se entrega. É super interessante, porque nesse processo de decantação que eu vivi, até chegar a este momento da minha vida, eu pensava, né? Lia livros e falava, o que meu corpo fala, né? Como se o corpo fosse algo para além da minha cabeça, das coisas que eu penso, do meu plano mental. E aí eu comecei a entender que o meu corpo não fala, o meu corpo é. Então, o que meu corpo é? O meu corpo é, às vezes, uma dor no ombro. Então, eu pensava no ombro como se o ombro estivesse agindo. Acho que esse é o feitiço, sabe? De trazer a palavra que estava na dor no ombro. Ah, o calor da menopausa. Eu ia pensando nas palavras que surgiam a partir do corpo. Então, começou a virar esse feitiço aí, de que a palavra não era uma coisa planejada. Aquilo nascia. E nascia e vinha quebrado, com buracos, porque o corpo não tem um discurso completamente organizado, né? Então, eu me lembro de uma noite que eu estava dormindo, e eu não sei se eu sonhei, eu não sei o que aconteceu, mas eu levantei assim, como se fosse uma pulsão. Assim, e eu tinha que escrever naquela hora, porque tinha uma palavra que tinha que sair. E nesse dia eu escrevi e eu não consegui mudar nada, porque veio pronto. Então, esse feitiço que nasce de um lugar que a gente não sabe direito que lugar que é. E você tem que se curvar a essa palavra. Porque é uma palavra que ela legitima a existência da gente. Então, eu me curvo, e quando eu tentava corrigir, às vezes, era como se eu estivesse traindo a palavra do meu corpo. Às vezes eu arrumava uma coisinha ou outra, mas, em geral, eu respeitava essa palavra que nasce de um lugar que, para mim, era desconhecido. É isso. Quer ler um? E é legal, né? A gente está tudo aqui. A Beth falou da menopausa, a Cibele está falando da menopausa, né? Eu também estou ali no meu climatério. E é muito legal quando a gente também abraça essa nova experiência, porque tem uma coisa que chama névoa no climatério, né? E é um negócio que a gente esquece. Eu fiz um monte de anotação aqui para não esquecer o que eu ia falar, porque a gente esquece as palavras. E não esquecer as palavras, a gente tem que arranjar outra. Então, a gente fica correndo meio que atrás, onde ela está, tentando buscar, né? E aí aparece outra completamente nova, às vezes uma junção de duas. Então, é muito produtivo, né? Tem um povo indígena que as mulheres, eu estava lendo, achei aquilo incrível, né? Que fazem uma festa quando a mulher ela entra na menopausa, porque ela deixa de ser de estar para reprodução, para reproduzir, né? E ela vai criar, mas aí ela vai criar a sua obra de arte. Aí ela pode dar espaço para o que é dela. E aí ela vai fazer cestos, ela vai fazer arte, né? Tapeçarias, essas coisas. Então, eu acho muito legal, ela está permitida agora, né? Acho bonito, acho que tem a ver aqui. Vou dizer que eu acho incrível viver em estado de névoa. Eu amo viver em estado de névoa. Tudo que eu quero é continuar nesse estado, porque voltar para o estado anterior era o estado das obrigações, era o estado da vida cotidiana. Não, agora eu vivo em estado de poesia, eu estou na névoa. Estou amando viver na névoa.
Bom, vamos lá. Eu vou ler um. Abissais. No ventre da mãe, o dentro parece fora. O tempo é sempre nunca. Linhas finas, vãos escuros, pedras caídas. O grito fino engole, o dentro fora parece nunca. Marcelo, você vai ler pra gente, Deixa né? eu ler um. Então, esse aqui é um dos de fora para dentro, que são imagens que em alguns passeios me tomaram e aí saiu isso. Chama Sinos. Os sinos de São Bento tomam centro. Verdadeiro toque de despertar. Desesperados esperam que algo possa mudar. O som desaba, como uma avalanche, atravessando tímpanos e paredes. 10:03. Ao menos dessa vez, o som vem trazer uma nova sensação, onde até os imóveis se movem em alguma direção. É muito gostoso ouvir, né? Ouvir você, Marcelo. Eu tenho um curso que chama Poética da Serpente, né? Então eu trabalho bastante com processos criativos. E a gente falando de poesia aqui, parece que, nossa, mas é tão óbvio o que eles estão falando, né? Vem a palavra, vem o desejo da palavra. Mas na prática não é nada óbvio, não é? Porque quando essa palavra, quando esse feitiço, essa amarração nova de palavras que difere das palavras, do modo como a gente organiza cotidianamente para buscar o sentido, a razão, a linha reta, elas nos assustam. E às vezes a gente não dá chance para isso, né? Então, nesses cursos que eu faço, a coisa mais importante não tem nada de ensinar a escrever, mas é legitimar, autorizar essa criação, né? Então, a poética da serpente, eu sempre falo dessas coisas aqui. O ano passado eu estava, Fátima, olha lá, linda. Eu estava aqui o ano passado falando de pomba gira, hoje eu estou falando de feitiço, então é sempre nessa pegada, né? Eles são estímulos criativos nesse curso que, para que eles se legitimem, né, que o participante se legitime, a gente tem que fazer eu faço um jogo para que eles se transformem numa serpente. Então, esse avatar da serpente é que permite com que eles exponham e falem, olha, não é você que está falando, quem está falando aqui é uma serpente. Deixa a serpente falar. Deixa a serpente falar. E aí, olha só que bonito, né, Marcelo? A sua serpente falando. Que linda. Ela pode, né? Ela pode falar. E o que vocês, quando vocês estão fazendo essa poesia, esse feitiço, vocês têm uma ideia de que feitiço vocês estão querendo lançar para o mundo? Depois, assim, quando já está... Nossa, eu mesmo me surpreendi, né? Como a Beth falou, eu me espanto disso, mas quando vocês leem depois e observam, há uma linha, alguma coisa que fala, olha, é esse feitiço que eu quero lançar para o mundo? Pode. Então, eu não sei dizer se isso é exatamente um feitiço, mas assim, quando eu penso nessa voz minha que nasceu e que vai para o mundo, eu penso assim, nossa, tem uma mulher nova chegando no mundo e de algum jeito essa mulher que está toda rasurada e costurada num discurso cheio de vazios, de algum jeito vai trazer o interesse, vai despertar outras pessoas tão rasuradas ou costuradas. E eu vou conhecer um mundo novo, porque eu estou espelhando uma coisa diferente que vai me devolver algo novo. Então, eu fico bem maravilhada, porque é o novo, é o desconhecido, é o feitiço que traz o desconhecido. Eu posso já pegar. E esse desconhecido, o não dito, o que é invisível, o que não é dito é que importa. Eu nem vou justificar, porque a gente está vivendo no mesmo mundo. Então, que mundo é esse? Que mundo é esse? Em pleno estertor, né? Em pleno declínio e de fim de tempo. Me arrepio quando eu falo isso porque eu acho grave, mas coube a nós passar esse momento. Então, quando eu escrevo, acho que qualquer coisa que eu escrevo, pode ser de amor, pode ser erótico,
É porque eu queria um outro mundo, por isso. Porque eu quero que as pessoas queiram um outro mundo. Obviamente, os capitalistas não vão querer, obviamente, a hegemonia, o poder, o caramba, quatro e tal, não vou nem falar disso, mas assim, é um outro mundo. Eu tenho um poema de 36 páginas que fala só da Cracolândia, sem falar da Cracolândia, porque eu vivia perto e não suportava e não suporto o que eu vejo, que os governos fazem, que vida é aquela, e aí, para onde vamos, né? Então, só para falar um pouco do acaso objetivo, que é um dado do surrealismo, já que agora eu sou poeta surrealista, olha só, chama-se Serpentes. Uhul! Mágico, é isso, poesia faz magia, não tem dúvida. A minha tia-avó era curandeira também. E alguns centros que eu frequento, terreiro, centro espírita, o catolicismo, não. Falam que eu já fui, né? Feiticeiro Willer falava, não sei o quê. Você é, não, você sei lá. Então, mas eu queria ter um poder imenso para mudar o que está acontecendo, né? Porque, eu não vou ter. Não sei, nós mulheres talvez tenhamos juntas. Sabe, eu sinto isso. Desculpem-me os homens, como dizia uma prefeita maravilhosa de Santos, há muito tempo atrás. Como é que ela chamava? Thelma. Os homens estão na hora de descansarem. A gente tem que tomar nas mãos o poder. Não dá mais. Vai vendo a presidente do México lá que está fazendo. Bom, Serpentes. É a gente sabe disso, não sabe? Você sente no útero isso. O vento embrulha o sol embaixo das minhas pestanas ardentes. Eu o meto nas entranhas e uivo flores por um dia vazio de serpentes. Eu vi isso aqui hoje? Achei que tinha lido. Eu sei que vai na contracorrente do que você falou, porque aqui é um dia vazio de serpentes. Mas essa serpente vulgo que a gente conhece, né? Obrigada. Amarrando com o que ela disse, eu também tenho consciência que estamos no caos, que estamos num caminho muito perigoso, né? Mas quando essas palavras rasuradas e cheias de buraco, esse discurso cheio de buraco, que é o discurso poético, aparece para mim, eu penso o seguinte: eu estou indo para o caos, o mundo está indo para o fim, mas eu vou cair criando. Cair o quê? Criando. Uhum. Eu acho que, no meu caso, eu comecei a escrever, que saiu esse livro num momento de crise de identidade, de profissional, de tudo. E eu acho que essas crises me trouxeram encontros com você, por exemplo, comigo mesmo, através dessas páginas que eu consegui me achar no meio dessa crise toda. E encontros aqui em Paraty também, de encontrar muita gente legal que está aqui, famílias, pessoas queridas. E é isso, tá na Flip aqui é um momento super especial aqui de finalizar esses encontros. Eu acho que quando eu pensei em perguntar para vocês, né, que feitiço vocês estavam lançando para o mundo, qual era o feitiço, o que era, eu também falei, nossa, como que eu responderia uma pergunta dessa? Não sei, é muito chato, né, a gente faz essas perguntas, não imagina depois como responderia. Mas eu acho que quando eu escrevo poesia, se tem um feitiço, assim, se é algo que eu gostaria de mudar, é relacionado à culpa. Nossa, eu acho que se eu pudesse fazer alguma coisa, eu gostaria de acabar com a culpa. E é muito louco, porque ela é tão... A culpa que a gente sente, ela é tão sinuosa, que até na hora que a gente está escrevendo, a gente sente culpa, né? É só um instante, mas depois a gente fala, nossa, mas eu poderia estar fazendo outra coisa, e eu estou aqui escrevendo. Mas estou escrevendo literatura para quê? Para quem, né? Quem que vai ler? Né? Ninguém vai nem ler. Então, nossa, eu poderia estar agora lá, sei lá, com a minha mãe, com a minha irmã, está todo mundo em luto em casa, meu pai faleceu. Poderia estar com ele. Por que eu estou presa nesse quarto escrevendo literatura? Né? Era para eu estar lá, dando maior força. Mas estou escrevendo. Olha, é para eu estar em casa agora, não aqui na Flip. Aí todo mundo fala, nossa, tá lá se divertindo na Flip. Olha que legal, tá encontrando os amigos. Nossa, era para você estar no luto, sofrendo, chorando. Então, é muito louco, né? Porque é muito doido, né? E a poesia é o nosso remédio, né? Ela é o remédio, é a nossa cura para tudo. Se as pessoas soubessem disso, o capitalismo estava fudido. Bem fudido mesmo, né? É que o capitalismo é tão foda que ele
se apropria e faz tudo ficar super caro e tem que pagar para colocar uma caixa lá fora de papelão, que ele estava falando. Não é? É duro, né? Que luta. A gente entra no fetiche de querer vender livro, né? E a gente entra no fetiche de querer vender livro. E também a gente quer vender porque a gente quer ser lido, porque não ganha nada, né? Quem compra mais livro da gente é a gente mesmo. Não é? Vamos ler, então, um poema? Então, antes de você ler, fala pra gente, assim, por que você... como foi a escolha dos poemas? Que hora que você, no meio do livro, falou, agora tem que virar de ponta cabeça? Então, É. foi uma coisa também que chegou Ah, no ritual de ayahuasca. não, o bom do poeta é que ele pode falar isso, gente. Se tivesse numa banca de doutorado, nunca que ele ia poder falar uma coisa dessa. Ele tem que explicar, né? Que segundo fulano de tal, eu virei na hora X. Tal. Mas o poeta fala, então, aconteceu, chegou. Chegou, foda-se. Foi uma força que chegou. Mas aí também eu venho do audiovisual e eu edito filmes. E edição de filme é basicamente você pegar um monte de blocos de coisas grandes e diminuir em coisas pequenininhas. E aí, quando eu resolvi fazer o livro, eu tinha um monte de poema. Aí eu imprimi todos, botei na bancada da Lu lá em casa, que é uma bancada grande de arte, e coloquei todos como se fosse uma timeline de edição, assim, de vídeo. E aí eu fui diminuindo como se fosse editando um vídeo mesmo, assim. Tipo, tirando, botando esse aqui junto com esse, junto com aquele. E aí fui chegando em alguma coisa aqui, numa ordem. Só que depois eu vi que tinha essa diferença entre esses que foram de dentro para fora e os de fora para dentro. E aí me veio essa ideia do nome. E aí eu fui tentando também achar poemas que já existiam ali, que eu tinha feito, que na hora que eles chegassem no meio do livro, na hora da inversão, que eles se conversassem. E aí já tinha esses 2 poemas lá, foi só questão de encontrá-los lá no meio e fazer esse encaixe. Então é isso, aí eu convido vocês depois para ler o livro para entender. Então tem um monte de mistério lógica aí, né? Tem mistério, tem que ler, fazer essas linhas, encontrar. Pode ler de qualquer jeito, de dentro para fora, de fora para dentro, abrir uma página qualquer e continuar lendo. Tem possibilidades que qualquer um pode explorar aqui dentro. Tem que ler agora. Né? Lê. Não tem que nada, é só o que você quiser, a gente só tá brincando. Chama Sal. A lágrima, tão salgada, temperou o destempero, caiu no prato frio, dissolvendo o que sobrou daquele amor que se perdeu no mar. Bom, se eu vou falar um pouco de como vem o nome, né? Eu já acredito, já não me preocupo mais com o nome. Eu fico lá, sem nome, não tem nome no livro. Aí ele vem, verdade. Ele vem, ele aparece. Por exemplo, Língua Febril, né, dos 70 anos, que quando eu acabei o livro, eu falei, mas não tem nenhum poema chamado Língua Febril. E normalmente tem, né? Uma coisa brega, tem que ter, cartesianismo, tem que ter. Aí eu fiz esse da vagina só de raiva, sabe? Tá, então vai ser Língua Febril, as aves de rapina da minha vagina, pronto. Esse aqui veio assim também, veio, não sei, veio, né? E eu já acredito nisso, eu não acreditava no começo. Eu vou pedir licença. Uma das minhas obsessões é esse pequeníssimo poema que se chama Portas. Não é um nome bom, eu fui ver depois, mas não importa. É assim, né? Importa. Não importa. Então, é assim. Sou a carpideira que lava as portas de pedra das mulheres sós. Tem mais um que eu tenho que ler, porque eu tenho que fazer essa homenagem ao Cláudio Willer e ao Roberto Piva e a todos os gurus, xamãs e tudo mais que, enfim, envolvem, encantam a minha vida sempre. Né? Eu tenho esse privilégio, além dos amigos, dos mestres, dos filhos, dos netos, né? Essa coisa maravilhosa que é viver, que me entristece por causa disso, porque é maravilhoso. Né? Deixa eu falar isso aqui. Ó. Eu já tinha preparado para falar. Então... Esse poema eu fiz para o Cláudio Willer, né? Tem que fazer, né? É uma benção, né? Enfim, a gente tem que ajudar. É uma oração para ele, que foi muito importante para a minha vida. E também tem aqui o Piva,
tem poemas que tem Piva e Vila juntos, não tem jeito, eles eram unha e carne, né, os dois. Poetas Me Salvam 2, porque tem isso, Poetas Me Salvam, tem uns que tem 1, 2, 3, não sei o quê, o mesmo nome, é mais fácil, Poetas Me Salvam. Poetas me salvam quando ando sob seus pés que chafurdam boleros no subterrâneo das noites. Quando bebo os sóis vermelhos dos seus copos, eles me salvam. E quando como seus olhos que escorrem no dorso das ninfas de uma vida inteira, quando sorvo dos seus bicos de flamingo a seiva de Jurema, e sou um deles. Quando raspo o húmus das suas unhas, quando com cuspe cimentam o cancro escancarado do meu coração. Os poetas, quando me carregam com seus braços de mar, me salvam do olho sedento da lacraia. É quando me chamam de Maria Sabina. E é quando, desembaraçada, eu vou. Maravilhoso. Bom, eu acho que depois de tudo que eu disse, o poema que eu vou ler agora diz por si mesmo. Chama-se Menopausa. Com o tempo, coalha o sangue. Fica, entre as virilhas, o infinito amor. Posso ler mais um? Claro! Eu Depois eu acho que eu vou abrir para vocês, eu né? acho legal. Para quem quiser fazer alguma pergunta, já vai elaborando aí uma pergunta bem difícil, viu? Para responder com teoria. É uma brincadeira, gente. É só uma brincadeira mesmo. A gente está conversando. Podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem, tá? Esse aqui é aquele que saiu assim, sabe? Jorrou, porque também eu falei, bom, tem que ter um muros, bunkers e bordéis, né? Aqui tem coisas, mas vocês vão ler, depois vocês me falam. Posso dar até meu e-mail, ou qualquer coisa, para vocês me encherem. Então, chama-se Muros, Bunkers e Bordéis. Eu posso levantar? Para mim é uma tortura falar poesia sentada, não é com o microfone na mão. Injeto nos cancros dos seios o azinhavre que deflorou minha inocência. Espero, com ânsia, me salvar do lado oculto do espelho, espremendo uma fruta entre os dedos para untar com seu caldo puro minha língua corrompida de lágrimas. E espiar e respirar o perfume acre dos bordéis e desfilar entre as moças e velhas seminuas, oferecendo a elas tanto meus seios, cujos cancros maquiados lembram beiços de crianças besuntados de leite. Quando meu colo, pesado do avesso da vida, rindo doce de incredulidade do não lugar onde chegamos, lugar nenhum que devora completamente o planeta, ébria, sem batom. Enfaixo o dedo mínimo com pó de gesso amaciado, com cuspe seco que ornara uma casa bem acabada. Esse é o problema, Vira Paz. Ornara uma casa bem acabada. Um gesto de concha antiga rolando no fundo do mar, e esfolada como os filhos de Medeia, e atiradas ao muro como os condenados de Sartre, e esbugalho os olhos no único buraco ínfimo do bunker improvisado. Sem saída, sem saída. Falta-me o ar sob teto tão baixo, mas salto entre três mundos como uma bailarina poída e escavo no meio deles faíscas do outro lado. Esfrego na vulva raspas de pérolas doloridas que alicercem a flácida compaixão desses tempos. Até engasgar de ópio traficado, até explodir em meus pulmões, até meus medos virarem dopamina nas entranhas de Moby Dick, até estreitar nos meus braços e cansados, doentes e cansados, o que ainda pode ser maravilha. Obrigada, obrigada. Muito bom. E aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eita!
Marcelo, eu tenho uma dúvida. Você disse que nos seus poemas teve alguns que você viu alguma coisa na rua que te inspirou e você escreveu. Você teve nesses poemas, você pegou outras coisas e pôs juntos ou você só criou dessa coisa? Muito bom. Então, Nina, o primeiro processo da criação desses poemas, desse pedaço de fora para dentro, foi uma imagem, uma foto mental que eu fiz na minha mente, assim. E aí essa imagem ficou na minha cabeça e eu criei o poema a partir dessa ideia que eu vi nessa imagem. E só que aí depois, eventualmente, para contar um pouco melhor a história que apareceu ali, a gente pode colocar um pouco outras coisas que talvez não estivessem naquele momento na foto original ali. Aí a mente vai fazendo seu trabalho de colocar, pincelar algumas coisinhas novas. Mas a ideia original do poema sempre, desse pedaço, sempre foi de uma imagem que eu vi, que me marcou, e aí isso aí virou história. Quer que leia um desse pedaço para você? Chama Herói. Herói não é o bombeiro que apaga um incêndio gigante. Herói é aquele que pisa nas bitucas do dia a dia, evitando que elas se inflamem. Que lindo. Qual que é esse aqui? Onde? Esse aqui. Nossa, e ele é bem diferente, assim, esteticamente, né? Tem um uso da página também, é bem interessante. Você conseguiu ver a foto que eu vi para escrever? Qual que foi? Mas não, foi a história que eu criei. A imagem que eu vi foi um bombeiro atravessando a rua e pisando numa bituca de cigarro. É. Esse é o feitiço, né? Cada um vê o que vê, né? O que vem. Muito bom, Nina. Quem mais? Como assim? Ninguém quer fazer pergunta? Da esmagadora presença da repetição da denúncia. A questão pergunta é seguinte: poesia é linguagem ou não é linguagem? Porque tudo na sociedade é linguagem. E a sociedade ela se utiliza da linguagem para nos dominar. Segundo o poeta, a linguagem não pensa. Então, se a gente não pensa a poesia como linguagem, nós estamos apenas somente reproduzindo o sistema técnico. Porque a poesia ela é um componente social, não é um componente político, não é um componente sociológico, não é um componente antropológico, não é um componente filosófico. Então, se a gente não problematiza a linguagem, um poeta não problematiza a linguagem, essa é a questão, porque para mim, linguagem é substituir tem a religião. Então, se o poeta não conseguir linguagem, quem vai problematizar a linguagem? Quem que quer falar? Moraes, poeta lá de São José, grande poeta de São José dos Campos. Fazíamos poesia na praça nos anos 80 e tal, que eu morei muitos anos lá. Mas assim, me fez lembrar uma coisa, Moraes, quando você disse isso. Eu vou até ilustrar, porque eu gosto de ilustrar com a história. Em 1990, eu abandonei a poesia e fui para o teatro. Porque eu sentia um desespero diante da palavra, porque você usa fonemas, né,
herdados, são códigos, são desenhinhos. Os sumérios faziam desenhinhos antes da palavra escrita. São códigos impostos, é uma convenção, é uma linguagem. Por isso que, no meu caso, eu quero destruir a linearidade dos discursos e das narrativas. Vamos dizer assim. Eu quero, mais até do que esse que eu li para vocês agora, só para, né, mostrar um pouco esse vomitar, esse vomitar. Mesmo assim, a gente constrói diante do código. A linguagem é a linguagem, né? E no meu caso, eu quero uma discussão grande que tivemos uma vez com o Teixeira Coelho, depois Nicolau Tchevchenko, a gente concluiu. Então, é preciso demolir a palavra, demolir a linguagem, porque ela tem uma sobrecarga, né, que vem de milhões de culturas, de dominações, e não sei o quê. São camadas que vão destruindo o grito primal, o que era a primeira palavra. Isso está posto. E ela tem essas camadas realmente, que você é psicóloga, que vão destruindo realmente a gênese do poder da palavra, do poder mágico da palavra. Então, eu acredito nisso. Por isso que eu tento fazer algo que seja um jorro, entendeu? Para quebrar, para ela me espantar, para ela me pegar, ela pegar as minhas vísceras e falar, nossa, o que é isso que apareceu aqui? Eu preciso disso. Não sei se ajuda aí a reflexão. Eu penso que a linguagem da poesia, ela constitui esse sujeito que somos quando escrevemos poesia, que tem uma certa bruxaria, que sustenta uma camada muito sutil da nossa humanidade. A gente sai do automatismo para, se não fossem os poetas, o que seríamos de nós? Né? Eu fico pensando, porque se a gente entrar no automatismo da linguagem, sim, estaremos fadados a esse esquema dominador, né? Então, a linguagem rasurada, a condensada, a linguagem que se faz poesia é a linguagem que sustenta, a mim, pelo menos, o que há de mais humano em mim. Eu me sinto saindo desse esquema massacrante, totalitário, quando eu consigo escrever um texto cheio de buraco, que eu penso, quem lê isso aqui talvez não entenda nada, mas que maravilha, para mim é a minha fotografia, estou aqui. Então, isso para mim tá ótimo. E aí vamos viver nesse caos da linguagem. Quando eu digo que eu só escrevo para viver outro mundo, porque eu não quero esse mundo, esse jogo é talvez o encantatório, a reza, para quebrar com esse cartesianismo, para quebrar com essa lógica que não interessa, mas para ter o duende de Lorca de verdade nos nossos dias, porque nada mais resta. Eu sou meio apocalíptica, mas, cara, é isso que rola. Olha, Moraes, acho que lá na Flip de 2027 a gente consegue responder essa questão. Mas eu acho também que, assim como as meninas falaram, eu acho que tudo é linguagem, né? Tem o código verbal, a gente tem esse verbo, e o código ele é histórico, né? Em cada momento é um código que está dominando. Então, eu acho que quando a gente... Cada tempo também vai encontrar a sua forma de problematizar o código. Não é todo o tempo que é o mesmo problema que se coloca. Eu acho que hoje, assim, para mim, né, trouxe culpa aqui, eu acho que hoje a gente precisa problematizar a linguagem do corpo, partir da linguagem do corpo. E aí cada um vai encontrar a sua maneira, seja no jorro, seja na lapidação, né, seja no mínimo, colocando o mínimo, seja colocando o máximo na linguagem, mas cada um tem que tentar encontrar um modo de problematizar o seu corpo, que esse está muito padronizado, né? Não é? Olha, o xamã mora aqui, já está me dando uma... Me fala, está batendo sinal, né? Porque já está acabando o nosso tempo, né? Ai, meu Deus! Está vendo? Eu agradeço demais vocês. Foi linda a conversa. Quero continuar conversando com vocês. Eu acho que eu vou finalizar lendo um poema. A gente está aqui homenageando Leminski, todos os nossos
nossos predecessores que abriram caminho para a gente fazer poesia. E eu estou aqui com um poema do Vali Salomão, que eu queria ler para vocês, que eu gosto muito, que para mim é puro feitiço, que chama Feitio de Oração. Eu vou tentar ler aqui, mas a Maria Bethânia lê mais bonito que eu, tá? Eu já vou falando. Então, diz assim: ó garrafada das ervas maceradas do breu das brenhas, se adonai de mim e do meu peito lacerado, senhora dos remédios, ó doce dona, chá, unguento, destilado, camomila, beladona, ó fármaco. Respingai grossas gotas de vossos venenos, ó doce dona, ó camomila, ó beladona. Serenai as minhas irremediáveis pupilas dilatadas, ó Senhora dos remédios. Domai as minhas brutas ânsias acrobáticas, que suspensas piruetas pânicas nas janelas do caos se desprendem dos trapézios e tontas buscam o espaço fraterno e solidário dos espaços vácuos. Ó garrafada das maceradas ervas do breu das brenhas, adonai-vos do peito dilacerado e do lenho oco que ocupo, ó leite de magnésia, ó óleo de rícino, elixir, cicuta. Obrigada, gente! Deixa eu falar uma coisa importante. Aqui fora está tocando a banda Java Jazz. Os caras só tocam. Eles estão querendo umas pessoas para chegar lá e falar e cantar. E aí, homenageando o Leminski, pensando nesta ideia da música e poesia, quem quiser parar aqui ao lado da banda e declamar uma letra, os caras são bons, eles acompanham bem. É isso, para a gente, né, terminar a Casa Pagã com esta mesa de poesia hoje, porque amanhã tem mais. Então, curtam o som e vamos lá. Eu já tenho uma da cabeça, um poema, mas eu preciso de alguém para cantá-lo.